O ambiente corporativo traz muito isso, será que a sua voz vai ser aceita? Tem certas famílias que têm isso muito forte, então, se você não fala desse jeito, se a sua opinião não é essa, não adianta você querer falar aqui. Então, a gente cresce num contexto em que ter a própria voz é muito romantizado, porém, quando vem para a prática, você é castrado assim que isso acontece. Se a sua própria voz for muito diferente da voz ali daquele grupo, daquele contexto, ela não vale. Eu sinto esse ponto muito no trabalho, que até dessa voz, quando eu tava refletindo sobre esse tema, porque ouvinte, quando decidimos um tema, a gente se manda mensagem assim, o que está no seu coração essa semana? O que que te aflige, o que que te dá alegria, mas a gente realmente traz isso, que é o que está acontecendo na sua vida. E esse tema da a importância de dar a voz, eu vou explicar mais um pouco de onde que ele veio também, mas me faz, né, refletindo no tema, eu lembrei de quando era o começo da minha carreira no trabalho, que é quando eu via o quanto eu não tinha voz no trabalho. E uma das principais razões de que eu não tinha voz no trabalho era porque eu tinha medo de ser mandado embora. Imagina, você vai discordar do chefe. Não de um jeito babaca, né? Ou você vai discordar das pessoas. Porque se eu fosse mandado embora, eu não ia conseguir pagar o meu aluguel. E aí, se eu não pagasse meu aluguel, eu ia morar na rua. E aí, tipo, era vivendo com o dinheiro que se ganhava sem poder faltar um centavo. Que é o vivendo de olerite em olerite, né? Não sei se a expressão faz sentido. Mas enfim, vivendo do pagamento em pagamento. É, de salário em salário, Salário é isso. salário, exato. E aí eu lembro que quando eu comecei a conseguir guardar dinheiro e ter dinheiro guardado, eu comecei a perceber o quanto eu consegui colocar um pouco mais a minha voz pra fora, porque eu senti menos medo de ser mandado embora. E eu via como aquilo me dava um sentimento bom de que eu consegui pôr pra fora a minha opinião, e como aquilo também me dava um benefício que era como eu consegui continuar progredindo na minha carreira, porque foi justamente, ao invés de simplesmente aceitar, eu colocava a minha opinião pra fora. Só que tem chefes também que não estão acostumados com as pessoas colocar a opinião pra fora, né? Tem chefes, e eu lembro agora, já como adulto, já sabendo da minha própria voz, eu lembro de ter uma conversa com um chefe, que o chefe achou que eu tava, que essa pessoa achou que eu tava brigando com ele. E eu lembro que ele queria fazer uma coisa, e eu discordava, eu achava que a coisa não fazia sentido, que estava errado. Eu não discordar dentro de uma empresa com educação, né? Não dessa Claro, forma, assim. não. Mas o meu ponto era justamente dizer. E aí eu lembro da gente estar conversando assim, e eu falo pra ele, olha, eu não tô brigando com você. O que eu tô dizendo é, eu não acho que essa ideia funciona porque a gente não tem ninguém pedindo ela. Quando eu analiso o que existe, essa ideia não faz sentido. Mas você tá me pedindo e eu vou fazer o que você me pede, porque você é meu chefe. Mas eu só quero dizer que a minha opinião é, a gente não deveria focar nela, a gente deveria focar em outras coisas, que é o que tá mais acontecendo aqui, é o que tá mais existindo. E eu fui lá e fiz o que ele pediu. Mas foi justamente, tipo, eu não concordava com a ideia dele e eu queria dizer pra ele que essa ideia era uma bosta. Mas eu não podia dizer com essas palavras, né? Mas foi isso que eu disse. Mas eu lembro de que, como para mim que estava acostumado a dizer minha voz, entender que alguém não estava acostumado a ouvir alguém que ele era o chefe da pessoa dizer a própria voz, que era justamente discordar dele. E o meu papel ali, como eu disse para ele, era discordar de você quando eu achar que eu tenho, mas seguir o que você está me pedindo, porque no final você é meu chefe, você que está pagando as contas aqui e é o que está acontecendo. E como que funciona essa parte de voz? Mas isso, como você disse lá no começo, Cintia Cruz, é a gente entender sobre quem a gente é, sobre o que a gente aceita, o que a gente não aceita, sobre ter dinheiro guardado, onde se eu tô falando com essa pessoa pode me mandar embora, eu ainda tenho que ter um jeito de me manter e conseguir pagar minha conta e viver. E como tudo isso é entrelaçado, né, na opinião. E como é também de se perceber que eu lembro de estar calmo em falando com ele, apesar dele não estar calmo falando comigo, porque eu estava discordando dele. E consegui justamente trazer para um ponto que era: eu não estou aqui brigando com você, eu estou aqui fazendo o que você me contratou para fazer, que é ser um especialista nisso, e por isso estou te dizendo a minha opinião. Mas como isso funciona dos dois lados, né? E como você disse ali, quando a gente é criança e quando a gente é mais novo e a gente tem a nossa própria opinião, a gente entra num local assim, em discussão com as outras pessoas? Não entra. É essa discussão justamente de que é eu que tô certo, você que tá errado, e vai tomar naquele lugar e não sei o quê, e fica nesse. A gente pensa nisso, de dizer a nossa própria voz vai causar um conflito, e a gente tem energia para causar esse conflito, a gente tem energia para continuar nisso, o que não precisa ser, né? O dizer a nossa voz não precisa dizer que a gente vai brigar. E eu sinto isso, até no nesse do trazendo agora no ponto da onde que veio esse tema, né, de que eu me fiz refletir, que foi eu estava numa discussão num grupo de amigos
E eu lembro que o grupo de amigos estava falando sobre um tema, que é um tema em que eu me relaciono, que eu já tinha olhado, já tinha analisado por um período, falando com Cíntia também sobre o tema. E esse grupo estava com uma opinião muito forte sobre esse tema, falando de uma coisa que eu não concordava, era uma opinião diferente da minha. E aí eu lembro de quando eles estavam falando, eu fui e coloquei a minha opinião, que foi justamente de trazer o ponto, que era eu não concordava com o que eles estavam dizendo, e a minha opinião trazia um outro olhar, que era isso que acontece aqui, existe, é uma realidade do mundo. Sabe tópicos que a gente tem no mundo que é, Tópicos a gente, sensíveis. tópicos sensíveis, a gente não fala, mas existe. Por exemplo, a morte de um bem, tem pessoas que não gostam de falar de morte. Mas não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que existam vários pontos sobre aquilo, e não quer dizer também que é importante dizer. Mas aí, quando eu falei sobre isso, eu vi que eu ter aberto a minha boca e ter colocado a minha opinião com um ponto de vista diferente causou com que algumas pessoas concordassem com o meu ponto de vista e não só juntassem naquele grupo do jeito que estavam. Que era um grupo falando que vermelho era desse jeito, e aí eu venho e introduzo, não, mas existe um vinho, existe um rosa que é meio vermelho, e aí algumas pessoas conseguem ver esse local. E aí eu lembro de falar com a Cintia, de falar como é importante que a gente coloque nossa voz para justamente também trazer essa opinião diferente, que é trazer um ponto de vista que é único para a gente. Nós temos um ponto de vista que é único no mundo, não tem alguém com um ponto de vista igual ao nosso. E como é importante que a gente traga isso de uma forma que a gente justamente consiga falar com as pessoas, sem brigar com as pessoas. Não quer dizer que às vezes a gente não precisa brigar, que às vezes precisa brigar sim, mas esse é um outro ponto. E como é importante justamente trazer isso, que é o ponto principal para mim, que é eu sei que se eu não colocar minha opinião para fora, aquilo me consome e eu vou virando uma bola de neve, onde eu vou ficando introspectivo, introspectivo e começo a ficar depressivo e muito quieto. E colocar a minha opinião para fora gera com que eu me sinta mais potente, mais ativo. Não preciso que as outras pessoas concordem com aquilo. E também, que é outro ponto, que é colocar a nossa voz para fora permite com que o outro escute uma opinião diferente da dele e com que ele reflita. Que é o mesmo que, quantas vezes a Cintia Cruz não traz pontos que eu nunca tinha pensado e fico com o meu olhar imaginário aqui, com o meu cigarro imaginário, pensando, meu Deus, se essa mulher falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. E só acontece isso por quê? Porque ela disse, porque ela colocou o risco de dizer para essa ferramenta. Como eu coloco o risco de dizer e como você ouvinte está aqui sendo afetado pelo que a gente diz, discordando de algumas coisas, e nos comentários maravilhosos, às vezes dando mensagens de amor e às vezes dando mensagem nem com tanto amor assim. Mas é isso, é expressando a nossa voz. Como isso é importante, como isso é maravilhoso. No, no grupo, é, esse, quando a gente faz esse movimento no grupo, isso é de uma importância gigantesca. Não só por cutucar, assim, né? Fazer as pessoas pensarem de outra maneira sobre o tema que a gente está falando, mas também para criar um modelo para criar um comportamento que pode ser modelado depois. Por isso que a habilidade da comunicação eficaz ou eficiente, sei lá, ela é tão importante, porque nessas situações, o jeito que você comunica faz muita diferença em como esse tom da sua voz vai ser ou não aceito, é, como esse grupo recebe. E a pessoa que não está acostumada a fazer isso, ela tá te modelando, ela tá copiando esse comportamento. Ela vai olhar e falar: o Bruno conseguiu dar a opinião dele, falar o que ele acha, um tema tão delicado, e olha como o grupo aceitou, olha como foi. é, frutífero, gerou uma discussão, melhorou muito mais a discussão, aprofundou muito mais a discussão. Vou guardar esse modelinho aqui, talvez em algum momento eu use também, né?